Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus por esta rica oportunidade, pois está mais uma semana juntamente com todos vocês compartilhando a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Louvo a vida pela vida de todos amigos, de todos os irmãos que vai estar juntamente conosco lendo a palavra de Deus nesta sexta-feira. Nós estamos diante de uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical, um tema atual que se precisa estar abordando assim em nossas igrejas a respeito do ministério de profeta. É o que vai ser falado nesta lição, dia 16 de maio de 2021, em que o professor vai estar assim descrevendo a função do profeta no Antigo Testamento, assim como o ofício do profeta no Novo Testamento. Também vai estar esclarecendo o verdadeiro profeta daquele que é falso. Ele vai estar abordando diante desta lição da Escola Bíblica Dominical. Qual é a características do verdadeiro profeta? Vai estar sendo abordado pelo professor e ele vai falar do profeta no Antigo e no Novo Testamento, sua função e seu ofício no Novo Testamento. Excelente lição para estar sendo abordada nos dias atuais. Estaremos compartilhando juntamente com vocês a leitura diária que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, que diz: não desprezeis as profecias. Versículo 21 diz: examinai tudo e retende o bem. É interessante que, se nós observarmos nessa lição, o profeta vai sempre estar ao lado dos apóstolos no Novo Testamento. Há de se observar também que tanto no Antigo como no Novo Testamento era dever do profeta assim estar desmascarando o pecado, proclamando a justiça, advertindo o juízo vindouro, combatendo o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Esta seria a função do profeta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Como estamos no Novo Testamento, nós observamos o textuário de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, que vai estar mostrando assim a submissão do profeta ao apóstolo. Porque se nós observarmos em 1 Coríntios 12, 21, que há uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profeta, e em terceiro doutores. A gente observa que em segundo lugar está os profetas pelo seguinte fato: pelo fato de a liderança da igreja está sendo baseada sobre o apóstolo, sobre a doutrina do apóstolo, dos apóstolos. Então a igreja primitiva estava fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Então o apóstolo é a liderança que está em primeiro lugar da igreja primitiva, e em segundo lugar está o profeta. É interessante que o profeta está submisso ao apóstolo ou aos apóstolos. É interessante que o profeta, ele gosta da doutrina dos apóstolos. É interessante que o profeta, ele gosta do ensinamento dos apóstolos. É interessante que o profeta, ele gosta da mensagem da palavra de Deus baseada na doutrina dos apóstolos. Então, tanto o profeta está submisso aos apóstolos, como também o profeta gosta gosta do ensinamento, ou está sempre sobre o ensinamento dos apóstolos. Então, o profeta dos dias atuais, ele deve gostar de doutrina
ele deve gostar de escola bíblica dominical. Há alguns grupos que se intitulam profetas, mas ninguém vê ele nem na doutrina, ninguém consegue observá-lo na escola bíblica dominical. Ninguém sabe por onde ele anda, mas a gente vê que o profeta da igreja primitiva, e é o que se deve ser o padrão dos dias atuais também, ele era submisso aos apóstolos. Existe uns aí, profeta, que não quer estar submisso sobre os presbíteros, sobre o seu coordenador, sobre os diáconos, aquele que Deus constituiu sobre a igreja. Ele não obedece a ninguém. Ele só obedece a Deus. E esse é o mais complicado que existe. Mas o profeta, ele tem que estar submisso às autoridades que Deus constituiu sobre o seu reino, sobre o ministério, sobre o seu dirigente, o dirigente da escola dominical, o dirigente da campanha evangelizadora, o presbítero da igreja, o coordenador, o profeta dos dias atuais. Ele tem que estar submisso às autoridades que Deus levantou. E ele também ama a palavra de Deus. Ele está submisso à doutrina dos apóstolos. Este é o profeta dos dias atuais. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos dando graça e levantando nesses dias os verdadeiros profetas, profetas submissos às autoridades competentes que Deus levantou. Profetas que estejam na escola bíblica dominical, profetas que estejam na doutrina, profetas que estejam na oração para a família, profetas que estejam de 2 horas da tarde no domingo para evangelizar. Esses são os verdadeiros profetas dos dias atuais. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.